que é Karma Yoga? Então muitas pessoas reduzem o Karma Yoga, que é um tipo de maneira de vivenciar o Yoga, a afazeres domésticos ou a trabalho voluntário. Muitas pessoas reduzem o Karma Yoga a isso. Isso não é Karma Yoga. As pessoas falam assim, vou lavar uma louça e falam, estou fazendo Karma Yoga. Não, isso não é Karma Yoga e nem trabalho voluntário é Karma Yoga. O que é a perspectiva do Karma Yoga? É quando há um nível de estrutura sustentado por esse número 7, aonde ocorre uma limpeza, uma desconexão total com o sentido que o passado poderia dar a si mesmo. Então há uma liberação do passado, o passado fica no passado, ele não vem para o momento presente. Ocorre uma transformação, uma estrutura clara e límpida, motivada pela essência, pela identidade, de onde qualquer ação pode surgir. Então, qualquer ação que surja neste contexto é Karma Yoga. Então, numa estrutura limpa, livre da conexão com o sentido que o passado poderia dar. Não quer dizer que você se livrou do seu passado, no sentido assim, você esqueceu, porque você não esquece nada. Você se livra da identificação com o que o passado poderia dar a você neste momento. É isso que você deixa lá. Então você não se identifica mais com aquelas historinhas, com aqueles dramas, com tudo que aconteceu, seja doloroso ou seja prazeroso, para os dois lados. Não é só as histórias, agora eu vou só guardar as histórias boas da minha vida. Não, isso ainda é identificação. Nós estamos falando do processo livre da identificação que ocorre no passado. Quando esse processo ocorre, esse campo magnético, a aura, pode, neste contexto, sustentar a identidade sem o processo de identificação. Qualquer ação que surja daqui é Karma Yoga. Então, por quê? Porque o Yoga está acontecendo como pano de fundo de cada ação. A liberdade do Yoga está acontecendo como pano de fundo de cada ação. Então, qualquer ação que surja daí é ação livre dessa identificação. Karma Yoga. Tá? Não no sentido karma, no sentido de que a gente usa, inclusive, relacionando com o passado. Para a gente dividir só aqui essa palavra karma, quando a gente está usando no contexto Karma Yoga, ela é uma ação que ocorre no mundo da manifestação, mas a partir de um contexto do yoga. Qual é o contexto do yoga? Quando esse número 7 está na sua possibilidade máxima de perdão, da habilidade que você tem de transbordar aquele dom essencial em nível máximo. Isso é Karma Yoga. Então esse contexto é muito relevante para a gente. E porque a gente poderia pensar, utilizando até uma referência da tradição de Buda, para falar sobre esse passado aqui, por que é livre de identificação com o passado, por que o yoga só acontece neste contexto. Por isso que o 7 é a estrutura principal para a criação, para a manifestação e para o surgimento do yoga no sentido místico, de quando o yoga surge em cada coração, em cada indivíduo, o yoga nasce ali, naquele momento, naquele instante. É essa estrutura do número 7 que é determinante para esse processo. Porque se essa estrutura não tiver livre desse processo de identificação com o passado, o contexto não vai estar adequado para o surgimento de cada transbordamento em nível máximo. Então é muito importante de ter esse foco aqui da nossa transformação a partir do número 7, e que é a possibilidade desse momento. Então nós estamos com um momento favorecido para essa vivência. Mas vamos pensar ali como eu estava propondo uma visualização, uma investigação a partir da tradição de Buda. Então, a partir da tradição de Buda tem alguns contextos, alguns conceitos que se chamam koan. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido. O que é um koan? Ele é uma provocação que é feita de modo que não haja uma resposta direta e clara, a não ser que essa resposta seja uma experiência. E vamos pensar assim, nesse nosso contexto do 7, da identificação com o passado, daquilo que nós pensamos ser a partir daquilo que passou, uma boa frase para a gente pensar, um koan, bom sentido para a gente refletir esse contexto onde nós estamos. Se a pergunta a você fosse feita assim, quem é você, sem que você precisasse recorrer à sua memória para responder. Vou repetir a pergunta. Esse koan, quem é você, sem que para responder você precisasse recorrer à sua memória. Esse é o contexto onde nós estamos falando do transbordamento máximo. Não há uma resposta, porque tudo que você está pensando aí é memória. Tudo que você está agora investigando, tentando achar algum sentido para se explicar, para dizer quem você é, sem utilizar a memória, é memória. A resposta para isso é uma experiência, é um lapso, um instante de presença total, onde a aura se fortalece, a aura fortalecida, cria esse grau de relaxamento, você se sente em casa, se sentindo em casa, você libera todas essas tensões, dos dramas, todos os processos de identificação, e nesse momento você relaxa, repousa na sua própria origem, como diz Patanjali, nesse contexto aí,
do número 7. E aí a experiência de si mesmo pode se revelar para você naquele momento. A partir dessa experiência, a mente vai processar isso e ela vai registrar isso numa memória e depois ela vai tentar, resgatando na memória, explicar isso. Mas o processo de quem você é se deu naquele instante onde a experiência aconteceu, não onde você está tentando explicar a experiência. E nem onde você está tentando direcionar a experiência a partir também da intelectualidade. É o momento da experiência. Então eu repito a pergunta. Quem é você? Sem que para responder, você precise recorrer à sua memória. É uma experiência. E essa experiência vai se dar somente no momento em que esse contexto, essa estrutura eletromagnética e energética que nós estamos estudando, fortalecendo, trabalhando fortemente nesse ano, estiver ampliado o suficiente, livre o suficiente para que você relaxe nesse contexto e ao relaxar possa ser você. Então é nesse momento que você tem aquela sensação de que você está sendo você mesmo. Então são alguns momentos na vida que a gente vive isso. E esses momentos ficam registrados profundamente. Só que no nosso processo de memória, a gente fica conectando isso com algo que aconteceu. E a gente fica tentando buscar no passado isso que aconteceu. Por isso que o perdoar é deixar lá no passado, no entanto, abrir espaço para que a essência possa transbordar agora, novamente, em nível máximo, em qualidade per. Tá? Então, nosso trabalho é criar um ambiente favorável para que esse transbordamento da própria essência, daquilo que você é, ocorra naturalmente e em nível máximo. Então você não fica cultivando esse transbordamento, você libera espaço para que esse transbordamento, que já é você, você é esse transbordamento, você não precisa ficar criando o transbordamento, você cria a estrutura onde esse transbordamento possa acontecer naturalmente, porque ele vai acontecer inevitavelmente. No momento em que nós preparamos a estrutura, o transbordamento ocorre sem nenhum esforço. Porque ele é pura força. Ele é pura força que brota, como um rio que nunca seca. E aí um tanto, que nós vamos falar mais pra frente, dessa relação com o sétimo chakra sendo uma fonte de um rio que nunca seca. Ao intervir na estrutura, liberando os processos em que você está agarrado e que esses processos onde você está agarrado continuam dando sentido a você, no momento em que você libera isso, naturalmente, sem nenhum esforço, você não precisa fazer nada para que isso aconteça, um transbordamento ocorre. E esse transbordamento é o que você é, sem que você precisasse recorrer à sua memória para dizer. Ele já é, ele é o próprio sentido de si mesmo, aquele acontecimento, aquele instante. E ele só pode acontecer em cada momento. Então ele não vai acontecer na sua memória e nem numa projeção do futuro. Ele vai acontecer em cada instante e em cada momento. E é isso que esse 7 aí pode promover pra gente. E que vai falar muito desse sentido de elevação e não superioridade. Porque alguém que acessa esse contexto não se sente superior a ninguém, mas está completamente elevado. E pode ajudar a elevar outras pessoas. Por isso que é um campo eletromagnético. Por isso que nossas auras se relacionam. E alguém vivendo isso, nesse ambiente elevado, pode elevar os outros. E ele, no entanto, não está se sentindo superior a nada. Ele se sente completamente na mesma altura, no entanto, elevado.